Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, que é Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Eu tava lendo ele junto com Mindhunter e os dois livros se linkam porque no livro da Manual das Donas de Casa, elas têm um clube do livro que fala sobre True Crime. E nesse True Crime elas leem o livro do Ted Bundy e do Charles Manson, que é o Helter Skelter. E no Mindhunter eles contam como é que foi pegar esses serial killers. A personagem principal desse livro é a Patrícia. Ela é casada com um psiquiatra, tem dois filhos, tem uma sogra que mora junto com eles, que ela está se tornando senil, e ela mora num bairro com as amigas dela, que elas têm um ciclo do livro. Ela quer que as coisas mudem porque ela está sentindo que a vida dela está muito rotineira. E as coisas começam a mudar quando chega um residente novo nesse bairro, que é o James Harris. E quando a sogra dela vê James Harris, ela diz que já conhece ele e que ela destruiu a vida dele e dos pais dela quando ela era criança. Ah, James Harris ele vai para casa de uma tia dele e um dia de noite a Patrícia está chegando em casa e essa tia dele ataca ela, que ela tá mexendo no lixo dela de noite, ataca, morde o lóbulo da orelha dela. E depois disso tem um dia que elas vão numa festa, elas amigas dela, os maridos. E a sogra dela fica sozinha com a cuidadora, que é uma mulher negra que mora em outra comunidade. Nessa noite, os ratos, que estavam com infestação de ratos na cidade, vão para casa da Patrícia e começam a mastigar ela, a sogra da Patrícia, a cuidadora e o cachorro deles. A cuidadora e a sogra da Patrícia vão para o hospital e no hospital a Patrícia conta a história da infância dela quando ela conheceu o James Harris, que ele chegou na comunidade injetando dinheiro e as crianças começaram a desaparecer. E depois ele culpou uma pessoa da comunidade. Essa pessoa morreu no lugar onde ela foi enterrada. Cresceu uma árvore de pêssegos, que é por isso que tem na capa esses pêssegos mordidos. E depois ele desapareceu. Ela não consegue sobreviver aos machucados e morre. Depois de um tempo, a Patrícia vai visitar a cuidadora e ela é recebida agressivamente pelas pessoas dessa comunidade, que são todas negras. E ela acha estranha e pergunta. Ela disse que a cuidadora diz para ela que as crianças começaram a desaparecer e eles não conseguem confiar nas pessoas, porque lá quando eles pedem serviço policial, não chega ao mesmo tempo que na comunidade dos brancos. A história é baseada como se fosse nos anos 80 até os anos 90, porque daí depois tem um pulo, um salto de tempo que acontece quando a Patrícia começa a ser invisibilizada, tentando avisar as pessoas que tem alguma coisa estranha, porque as crianças na comunidade negra começaram a desaparecer e pode acontecer com elas em algum momento. Resumindo, a história sobre histeria, sobre racismo, sobre invisibilização. É interessante que a mordida do vampiro nessa história, ela é pontuada. A mordida é na artéria principal que fica perto da coxa da virilha e não no pescoço, como a gente é acostumado a ver nas histórias de vampiro. Ah, quando ele morde, ele tem uma troca, como a pessoa tem um prazer tão grande que na psicanálise a gente vê como gozo. E tem essa pulsão de vida e pulsão de morte ao mesmo tempo. Ele tem o controle da pessoa, ele pode matar a pessoa falando isso. Eu comecei lendo esse livro, eu pensei que ia ser uma leitura leve, mas o livro me levou a pensar sobre toda essa questão racial, toda essa questão de invisibilização, toda essa questão da histeria, que a mulher normalmente não é ouvida. A Patrícia, quando vai falar com o marido dela, ele receita remédios para ela se acalmar. E a Patrícia
chega ao ponto de ela ver a filha dela sendo atacada dentro da casa dela. Ela chega no quarto e vê a filha dela sendo, né, no James Harris sendo mordida na coxa e ela pede ajuda para as amigas dela. E eu acho que esse livro não tinha que ser chamado de Caçadoras de Vampiros porque elas têm só um, no final assim que elas vão fazer alguma coisa, sabe? De destruir esse vampiro. Eu não vou dar spoilers do final, mas nem todas conseguem fazer porque elas muitas ficam chocadas, ficam em choque, não conseguem se mexer. Umas estão no hospital, umas estão desmaiadas. E essa questão do vampiro também, quando ele começa a sugar o sangue, é como se a pessoa estivesse viciada. Muitas pessoas se suicidam depois disso. E é isso, eu não quero dar muitos spoilers. Foi um livro interessante, porque eu pensei que ele seria mais leve, eu não sabia que ele ia se aprofundar tanto em questões tão recentes. Mas quando eu terminei assim, eu vi quem é a pessoa que escreveu, eu pensei, será mesmo que é isso? Porque é um escritor homem, não sei se ele tem tanto conhecimento de causa para falar sobre essas questões. Um homem branco, sabe? Sendo que a personagem principal é uma mulher. Eu sei que quando a gente fala, a gente escreve, a gente tem que escrever não sobre a nossa realidade, sobre a gente tem que pensar numa realidade diferente. Por isso que é a arte de escrever, né? Eu quero que vocês me contem se vocês já leram esse livro, se vocês ficaram com vontade, me recomendem livros de vampiros. Beijo, até a próxima.